Muito bom, então vamos continuar com a parte da confissão. Parece que eu parei na 717 ontem, Gabriel, para você marcar. Paramos lá na página 118, 717, questão 717. Explicai melhor a diferença entre a dor sobrenatural e a natural. Quem se arrepende por ter ofendido a Deus infinitamente bom e digno em si mesmo de ser amado, por ter perdido o paraíso e merecido o inferno, ou então pela malícia intrínseca do pecado, tem dor sobrenatural, porque esses são motivos fornecidos pela fé. Então, a gente tem que pensar que nós acabamos de ofender o Senhor quando a gente peca, acabamos de ofender ao Senhor e por isso merecemos o inferno. Então, além de magoarmos o Senhor, ainda por cima, estamos aí fadados, nos afastamos dele, estamos sujeitos aos perigos desse mundo e para piorar a situação, mais do que o normal, né? E para piorar a situação, ainda por cima, sujeitos ao inferno. Quem, ao contrário, se arrepende só pela desonra ou castigo que lhe vem dos homens, ou por algum prejuízo puramente temporal, tem dor natural, porque se arrepende só por motivos humanos. Então, assim, você faz uma coisa que é pecado, você mente. E ao invés de você perceber, mentir, pequei contra meu Deus, agora sim errei feio, ofendi ao Senhor e ao meu Deus, que eu não posso falar mentira, isso é pecado. Ao invés disso, você ficar só com outra dor, assim, tipo, menti, agora vão me pegar na mentira, tô frito, vou ficar desmoralizado. Isso são coisas humanas. A primeira parte, você está com a preocupação, um arrependimento sobrenatural. A outra é um arrependimento natural, você está preocupado só com as consequências no mundo. São dois arrependimentos diferentes. Tudo é arrependimento? Quase, porque na verdade não é bem assim, né? Um arrependimento perfeito é aquele que você se arrepende por ter ofendido a Deus. Mas você não vai conseguir chegar nesse nível se você não conseguir conhecer mais a Deus. E para você conhecer mais ao nosso Deus, para você saber mais do amor de Deus por nós, tem que estudar as Sagradas Escrituras, mas tem que ler aquele livro da Ana Catarina Emérita, beata Ana Catarina Emérita, por sinal hoje é dia dela, da beata Ana Catarina Emérita, que o Senhor então mostrou como era a vida dele em detalhes, como foi inclusive a paixão, crucificação e morte em detalhes. Quando você vê tudo que Jesus passou por nós, quando você começa a ver, você já sabe na hora que você não merecia nada disso. Aí depois, quando você vai se aprofundando, você vai vendo mais e mais e mais o amor do Senhor. Por isso que é bom fazer a Via Sacra toda semana. Tem católico aí que só faz a Via Sacra na Quaresma, outros já nem fazem, né? Mas é bom fazer a Via Sacra toda semana. Por quê? Toda sexta-feira. Porque é uma forma de você se aprofundar nos mistérios da cruz, nos mistérios do nosso Deus maravilhoso que nos ama tanto, que o seu Filho se entregou por nós na cruz. Então tudo isso é muito sério. O amor de Deus por nós, o amor de Jesus Cristo por nós é muito grande. É justamente por isso que esse mundo ainda não foi dizimado. Está para ser, mas ainda por enquanto não foi. Justamente pelo grande amor que o Senhor tem por nós. Certo? Só vai entender isso quando você estudar mais. Estudar o catecismo, estudar aí as escrituras. Né? Por isso nós rezamos todo dia aqui, estudando também as escrituras, 6 horas da manhã ao vivo, meio-dia ao vivo, 18 horas ao vivo, depois às 22 horas. Tem também a parte de oração e a parte de formação, que é para você entender quem é esse Deus, quem é o nosso Deus, de verdade, quem é Ele, como Ele pensa, o que Ele acha que é certo, o que Ele diz que é errado. Porque o que Ele disser que é certo, o que Ele disser que é errado. Só existe essa verdade. Tudo mais é mentira. Nem o inferno não tem uma verdade própria. O inferno sabe o que é errado, então eles fazem o errado. Fazem a pessoa fazer errado, inspiram o erro para os homens e mulheres para que todos pequem. Pequem contra Deus. Porque se o inferno não soubesse, não, aqui é a nossa verdade, bom, então aí acabou a guerra espiritual. Mas não é assim. A verdade única e absoluta que existe é a de Deus. O resto é tudo mentira. O que for diferente do que Deus fala é errado. Pronto. Por que a dor deve ser suma? A dor deve ser suma porque devemos considerar e odiar o pecado como o maior de todos os males, uma vez que é a ofensa a Deus o sumo bem. Para ter dor dos pecados, é porventura necessário chorar, como às vezes se chora pelas desgraças desta vida? Não é necessário que materialmente se chore pela dor dos pecados,
mas basta que no íntimo do coração se deplore mais o ter ofendido a Deus do que qualquer outra desgraça. Então a questão é essa: quantas vezes você não está com dor, mas você não sai chorando, só que você sente uma dor, né? É por dentro aquela dor. E a dor do pecado é a mesma coisa, uma dor terrível, só que ela é interior, ela é aqui dentro, ela não transparece. Tá certo, às vezes a pessoa pode até chorar, mas não é só porque não chorou que a dor não é perfeita, não tem a ver. É isso que a igreja está explicando para você. O que quer dizer a dor deve ser universal? Quer dizer que se deve estender a todos os pecados mortais cometidos. Por que a dor deve se estender a todos os pecados mortais cometidos? Porque quem não se arrepende, ainda que seja um só pecado mortal, continua sendo inimigo de Deus. Que devemos fazer para ter dor dos nossos pecados? Para ter dor de nossos pecados, devemos pedi-la de todo o coração a Deus e excitá-la em nós com a consideração do grande mal que fizemos pecando. Como fareis para vos excitardes a detestar os pecados? Para me excitar a detestar os pecados, considerarei primeiro o rigor da infinita justiça de Deus e a deformidade do pecado que enfeiou a minha alma e me tornou merecedor das penas eternas do inferno. Segundo, que perdi a graça, a amizade e a qualidade de filho de Deus e a herança do paraíso. Terceiro, que ofendi meu Redentor que morreu por mim e que os meus pecados foram a causa da sua morte. Quarto, que desprezei meu Criador, o meu Deus, que lhe voltei as costas a ele, meu sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas e servido fielmente. Esse livro aqui é importante você ter, do começo do século passado, mas ele é válido ainda, tá? Continua sendo válido, é o Catecismo Maior de São Pio X, importante para você ter, tá sempre lendo. Devemos ter grande empenho quando nos vamos confessar em ter verdadeira dor dos nossos pecados? Sim, quando nos vamos confessar, devemos ter muito empenho em ter verdadeira dor dos nossos pecados, porque esta é a coisa mais importante de todas. Se falta dor, a confissão não é válida. Dor do arrependimento, se arrepender, se ver assim, constrangido diante de Deus, triste diante de Deus, porque pecamos contra Ele, simplesmente percebendo que estamos ofendendo aquele único que não podia ser ofendido no mundo inteiro, que é o nosso Deus. Começando dele, a gente não devia ofender ninguém, muito menos ainda o nosso Deus. Quem se confessa só de pecados veniais deve sentir dor por todos? Quem se confessa só de pecados veniais, para se confessar validamente, basta que se arrependa de alguns deles. Mas para alcançar o perdão de todos, é necessário que se arrependa de todos os que reconhece ter cometido. Claro, né? Se você não se arrepende de pecado e vai confessar, como é que é a absolvição, né? Então, mesmo que seja um pecado tido como venial, como leve, ainda assim é preciso confessar, já tendo se arrependido, justamente por ter cometido um pecado leve. Mas foi um pecado leve, então, tudo bem. Então, quer dizer que uma ofensa leve contra você, tudo bem. Pode te ofender levemente. Só não pode te ofender assim, gravemente. Mas levemente, tudo bem. Você fica ofendido e ri ainda. É isso? Por favor. Deus é coisa séria. Nós não podemos de forma nenhuma ofender o Senhor, nem de leve, nem gravemente. Nenhum dos dois. Então é preciso se arrepender de todos os pecados. Inclusive, aquele livro que eu estou falando para vocês, que é o livro que tem lá na nossa loja, Como Confessar, né? Fazer a confissão espiritual, a comunhão espiritual e também a contrição perfeita na igreja doméstica. Ele tem no final um roteiro com a confissão, né? Justamente com um guia para você fazer uma boa confissão, até para fazer uma confissão geral, se você quiser. Cheio de pecados lá. Você olha e fala assim, isso aqui é pecado mortal? Não, mas advém do pecado mortal, é venial. Faça favor de confessar também quando você fizer a confissão espiritual aprovada pela Santa Igreja. Que convém fazer para tornar mais segura a confissão só de pecados veniais? Para tornar mais segura a confissão só de pecados veniais, é prudente acusar com verdadeira dor também algum pecado mais grave da vida passada, ainda que já tenha confessado outras vezes. É bom fazer com frequência o ato de contrição? É coisa boa e muito útil fazer com frequência o ato de contrição, principalmente antes de se deitar e quando se tem certeza ou dúvida de ter caído em pecado mortal, para que recuperar mais depressa a graça de Deus. Tá feio, hein? Para recuperar mais depressa a graça de Deus.
é útil, sobretudo, para alcançar mais facilmente de Deus a graça de fazer semelhante ato na ocasião de maior necessidade, isso é, em perigo de morte. Então é assim, nós chegamos na contrição perfeita. Você precisa praticar a contrição perfeita, que é o arrependimento pleno dos seus pecados. Isso é uma coisa que se pratica. Não é uma coisa que simplesmente hoje você fala, vou fazer a contrição perfeita, começa hoje, está tudo certo. Normalmente leva um tempo. Você vai aprendendo a fazer esse tipo de contrição. E é importante porque na hora da sua morte, onde é que você vai arrumar um padre válido? Tá difícil, você sabe disso. Que esteja com o Papa Bento XVI, caso você morra antes do Senhor voltar, né? Porque o Senhor está voltando aí, está bem perto, depois do Anticristo, depois dos 3 dias de escuridão, aí então vem São Pedro e São Paulo, estabelecem, nomeiam um último Papa, que é Petrus Romanos, e aí então vem justamente o Senhor volta para nos julgar, para julgar os vivos e os mortos. Mas vamos supor que a pessoa morra antes disso. E aí como é que faz? Tem que ter a contrição perfeita. Contrição perfeita, perfeito arrependimento de todos os seus pecados. E isso se pratica, vai se praticando, né? Conhecendo cada vez mais a Deus, andando mais na estrada da conversão. É por isso que nós rezamos todo dia aqui, 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e 22 horas ao vivo. A liturgia das horas é a liturgia da santificação das horas. Que a igreja nos ensina a fazer, a igreja nos recomenda a fazer essa oração. Nós aqui na paróquia estamos com a liturgia das horas do Apocalipse para nos preparar justamente para o juízo final. E como fazer isso? Conhecendo mais o nosso Deus. Então nós vamos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, à noite, justamente para que a gente possa entender mais quem é Jesus, quem é Deus, o que eles pensam, o que eles dizem que é o certo, o que eles dizem que é o errado. Eles determinam, na verdade, com força de lei aí, e o que é que nós temos que fazer para estar sempre no caminho da conversão, tá bom?